Nosso vídeo de hoje trata das propriedades da divisão. Na verdade, trata de alguns casos particulares da divisão com números naturais. Bora ver. Primeiro aí. Nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Bora ver um caso bem típico. 5 dividido por zero. Não posso dividir por zero, porque se eu dividisse por zero e encontrasse um resultado, esse resultado teria que ser um número que multiplicado por zero resultasse no 5. Só que não existe esse número, não é? Então o zero nunca vai poder ser usado como divisor. Não existe divisão por zero. Olha essa outra situação aqui, ó. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo, quando eu falo não nulo, eu quero dizer que o número não é zero. Tá bom? Então não nulo, mesma coisa que dizer que o número não é zero. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. Em caso como esse, a divisão não é exata. Bom, nós já falamos de divisão que não é exata, é aquela que tem um resto. Significa dizer que o resultado da divisão é parcial, tem um resto a ser dividido, que não foi dividido ainda. Né? Bora pegar esse exemplo aqui, ó. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá aproximadamente 2, porque ainda resta 1. Imagina se eu pegasse esse 1 e dividisse ao meio, né? Porque dividindo por 2, então o resultado seria 2,5, o resultado real da conta, né? Só que 2,5 não é um número natural, porque nós já vimos que o número natural é aquele que a gente usa para fazer contagem. E ninguém conta 2,5, a gente conta 2, 3, 4. Então esse resto aqui, ele ainda não vai poder ser dividido por 2. Tá bom? Olha essa terceira situação aqui. Quando o dividendo é zero e o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente é zero. Bora ver? 0 dividido por 5. 0 dividido por 5 dá zero, que eu não tenho nada, eu vou dividir por 5, cada pessoa vai receber nada, certo? Então toda vez que o dividendo é zero e o divisor não pode ser zero, né? Agora nós vimos. Então toda vez que o dividendo é zero, o quociente sempre vai ser zero. Olha a quarta situação aqui, ó. Quando o divisor e o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, ou seja, não podem ser zero, o quociente é 1. Então, quando eu estou dividindo dois números que são iguais, o resultado sempre vai dar 1. Olha só. Está aqui alguns exemplos para vocês verem que a situação aí. 5 dividido por 5 dá 1, 57 dividido por 57 dá 1. Então, a divisão de um número por ele mesmo sempre vai ser o mesmo resultado, 1. Bora ver um exercício que ficou da última atividade proposta. Olha só, era aquele da laranja. Bora ler. Uma escola recebeu uma caixa com certa quantidade de laranjas para a merenda das crianças. Essa quantidade foi repartida igualmente entre as 6 salas da escola, sendo que cada sala recebeu 35 laranjas e ainda restaram 5 laranjas na caixa. Quantas laranjas havia inicialmente na caixa? Vamos ler com calma aqui, porque na verdade o que a gente tem aqui é uma divisão, onde a gente já conhece o quociente e sabe que sobraram 5. O que a gente não sabe é quantas laranjas tinham exatamente na caixa, ou seja, a gente não conhece o dividendo. Mas o quociente, o divisor e o resto está no meio da história aí, informado, né? Então bora resolver esse problema. Vou desenhar aqui, vamos colocar uma caixinha de laranja para justificar o problema. Na resolução, a gente sabe que resolução é as contas. E a gente faz as contas para poder responder aquela pergunta feita lá. Quantas laranjas haviam na caixa inicialmente? Vamos primeiro destacar as informações do problema. Certo? Vamos lá. Temos N laranja para dividir. Por que eu escolhi o N? Porque toda vez que a gente não conhece um número em matemática, a gente vai atribuir uma letra para esse número. Porque a gente vai usar esse número na conta e ele não sabe quem é, a gente vai dar uma letra para ele, tá bom? No nosso exemplo aqui, a gente vai chamar esse número que a gente não conhece de N.
E o N é o dividendo. E como ele é o dividendo, é o número que eu quero descobrir, que é a quantidade de laranjas. Aí a gente vai repartir igualmente entre 6 salas. Ora, se vai repartir igualmente entre 6 salas, é porque eu vou dividir por 6. Então 6 é o divisor. Cada sala recebeu 35 laranjas. Então, se cada sala recebeu 35 laranjas, eu sei qual é o resultado da divisão. Quando eu vou dividir as n laranjas por 6, o quociente vai dar 35. Então, 35 é o quociente. E restaram 5 laranjas. Não tem nada nem a falar, né? Se restaram, é o 5. O resto, o 5 é o resto. Bom, a gente quer descobrir quem é o dividendo. E a gente estudou nas últimas aulas sobre relação fundamental da divisão, que diz exatamente o seguinte, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. E a gente tem essas informações, não todas, mas a gente tem a maioria das informações lá naquela relação que a gente fez. A gente não tem o dividendo, a gente chama ele de N, mas a gente conhece o divisor, o quociente e o resto. Então bora colocar assim, ó. N, que é o dividendo, é igual a 6 vezes o 35, que é o quociente. 6 é o divisor, 35 é o quociente, mais 5, que é o resto. Bom, nessa conta, pessoal, a gente tem aí uma multiplicação e uma adição. E a gente tem que fazer primeiro a multiplicação. A prioridade é da multiplicação, tá bom? Bora fazer aqui. Vou armar a continha aqui do lado. 6 vezes 35. Quem já sabe, quem tem a tabuada de 6 na cabeça, beleza, né? Mas quem não tem, aproveita agora para deixa eu melhorar aqui, ficar mais, não, deixa assim mesmo, do jeito que tá. Eu ia aumentar colocar o zoom só em cima da conta, mas vamos fazer assim mesmo. Eu tenho aqui, ó, 6 vezes 5. Vamos pegar a tabuada do 5? Do 6, aliás. 6 vezes 5 dá 30. Tá bem aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 5 dá 30. Eu vou deixar o 0 e mandar o 3 para lá. Deixar o 0 e o 3 vai lá para a parte das dezenas. Aí ficou a outra parte, que é 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Mas tem aquele 3 lá, que tem que somar. Então, mais esse 3 aqui vai dar 21, formando 210. Então, a parte da multiplicação ali, a gente já conhece, é 210. Então, n é 210 mais 5, que eu baixei o mais e baixei o 5. Lembra que o n é o nosso dividendo, é a quantidade de laranja que a gente quer descobrir. Então, o n vai ser, fazendo a adição, 215. Agora, isso tudo é na conta. Agora sim a gente vai responder o problema. Resposta. Pergunta lá era quantas laranjas haviam, né? Então, havia inicialmente na caixa 215 laranjas. Resolvido o problema. Agora é importante a gente ter a tabuada na cabeça, e não aqui do lado, né? Porque a gente não vai poder colar. Aqui a gente está exercitando com a tabuada porque a gente quer mostrar como a gente faz uma divisão, uma multiplicação para resolver um problema. No próximo vídeo a gente continua.